Então, boa noite a todas, a todos. A gente sempre faz esse momentinho boa noite para falar um pouquinho para vocês, para quem por um acaso nunca esteve por aqui. Esse é um projeto que a gente chama de Aulas Livres da FIAC, né, do Figurinistas Associados do Rio de Janeiro. E a ideia desse projeto acima de tudo, capacitação, né? A gente fez em 2020 um curso de formação, de capacitação, abrangendo pessoas negras, trans, indígenas, em situação de baixa renda, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a inclusão no mercado, inclusão em formação, né? A gente percebe que tem um hiato, um buraco onde as pessoas não conseguem estudar, fazer curso, acessar o mercado de trabalho. Então, esse projeto nasceu dessa ideia e, junto com o projeto do curso de formação, nasceram as aulas livres, que vêm a ser palestras, aulas, bate-papos, sempre de questões relacionadas a cinema, a figurino, a atualidade, coisas que a gente entenda que são interessantes e que contribuem, né, para a nossa formação enquanto pessoas, enquanto profissionais. A gente reiniciou o ano de 2021 falando sobre o carnaval. Trouxemos o Samuel Abrantes, o Ney Madeira, e em março a gente fez uma questão um pouco mais contemporânea para falar um pouco da nossa situação de mercado. A gente trouxe a professora Virginia Fontes e os sindicatos de cinema do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E o mês de abril a gente dedicou à questão indígena, né? A gente teve na semana retrasada, a primeira palestra abordou a questão do cinema indígena, de retratados a realizadores, e a gente contou, além do Marcos, que é o diretor do filme Terra Vermelha, com a presença do Kiki e do Giliard, que são lá da Ascuri, né, da Associação de Realizadores Indígenas. E no dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre a presença feminina indígena no audiovisual. A gente convidou para essa mesa a Olinda Yavar, a Dai Molina, a Grace Guarani e a Renata Tupinambá. A Renata, como a gente falou aqui ainda há pouco, infelizmente não está podendo participar porque queda de luz na região onde ela mora. E a Dai também está aqui com um pequeno probleminha para acessar, mas a gente está aguardando que ela entre a qualquer momento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória delas, sobre a história, sobre o movimento que elas fazem, com a Olinda e com a Graça, que estão aqui com a gente. A gente normalmente passa a palavra para vocês falam, a nossa palestra vai até umas 8h30, sempre estica um pouquinho. Então, se já são 19h20, eu acho que a gente pode ter aí uns 20 minutos de fala para cada um de vocês falarem um pouquinho, para se apresentarem, falarem dos seus projetos. Depois a gente abre para perguntas e para, efetivamente, nosso bate-papo. A Olinda, jornalista, cineasta, ativista indígena. Grace, que está aqui também com a gente, também produtora cultural, cineasta, curadora de cinema. Vou começar mais uma vez agradecendo vocês por estarem aqui com a gente hoje, por doarem um pouco do seu tempo para falar com a nossa comunidade de figurinistas e de amigos. E, se as meninas não tiverem mais nenhuma apresentação, vou começar pela Olinda e depois, 20 minutos, a gente abre para a Graciela. Boa noite a todos. Eu me chamo Olinda, sou indígena do povo Tupinambá e Pataxó Ranranhan. E eu iniciei minha carreira no audiovisual em final de 2015, quando eu apresentei meu primeiro documentário no curso de comunicação, né, que foi o documentário Retomar para Existir. Esse documentário ele retrata a vida do cacique Nailton enquanto cacique e as estratégias usadas por ele para reconquistar o território.
E a partir desse momento, não era uma pretensão trabalhar com o cinema em si, a pretensão era fazer um documentário para retratar, né, e mostrar um pouco a história do povo Pataxó Mamãe. Só que em 2017, né, 15, 16, 17, 2 anos depois, eu fui convidada para passar esse filme no Festival de Cinema Indígena, Cine Curumim. E a partir desse momento, eu comecei a perceber a questão da distribuição de filmes, né? Como é que se dava essa questão da distribuição de filmes, que no início não era uma coisa que eu tinha muita preocupação, porque não queria fazer cinema naquele momento, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. E aí, nesse meio tempo, algumas produtoras me chamou para trabalhar junto, fazendo produção local, ajudando com figurino, né? Pensando nisso, pensando nessa questão de continuidade de figurino. E aí, depois eu fiz um segundo filme, que foi o filme Mulheres que Alimentam, que conta a história, retrata 4 personagens indígenas daqui do meu povo, e a luta delas para cuidar, né, e a forma que elas estavam reutilizando o território para plantar e tudo mais. E a partir desse momento, na verdade, minha vida foi meio que trilhando, né, por esse lado do audiovisual. Uma coisa que não foi muito pensada inicialmente, mas que as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou bastante envolvida com essa questão de trabalhar com audiovisual, curadoria de cinema e mostra de cinema, fazendo mostras também. Eu fiz 2 mostras de cinema nesses últimos anos. Fiz a Paraguaçu, que é a mostra de socioambiental, e agora, nesse ano de 2021, a Mostra Motara, Olhares das Mulheres Indígenas, né, que eu coordenei junto com Joana Brandão, fui uma das coordenadoras. Então, eu acho que o cinema tem permitido, né, que nós, povos indígenas, levemos nossos olhares, né, que são olhares diversos, para o cinema, que mostrar, desmistificar algumas questões que as pessoas têm em relação aos povos indígenas, em relação às nossas culturas, né? E o cinema hoje, eu acho que tem nos possibilitado desconstruir, né? Essa visão estereotipada que a sociedade tem em relação aos povos indígenas, tem nos ajudado a mostrar que nós fazemos e vivemos de formas diversas, que não é só ritual o tempo todo, como as pessoas são acostumadas a ver. Eu acho que o cinema feito por não indígenas sempre botou uma coisa meio que como se os indígenas vivessem um permanente ritual, né? Como se a gente não tivesse uma vida, né? Própria, assim, era como se só ritual e acabou. Então, acho que a gente tem desconstruído essa visão, né, que a sociedade tem em relação aos povos indígenas. A gente tem mostrado que nós estamos em todos os lugares, que nós estamos em comunidades, tem muitos indígenas morando em floresta, mas tem muitos indígenas também morando nas cidades, né? Então, é importante que a sociedade conheça também esse lado, para que entenda que quando nós indígenas falamos, né, que nós somos indígenas contemporâneos, falando que nós vivemos no mesmo tempo que vocês, né, que os não indígenas, nós estamos vivendo no mesmo tempo, né? Não existe aquela coisa do imaginário das pessoas que ficam retratando e imaginando que os indígenas ficaram parados no tempo, né? E a visão é aquela visão de 1500, né? Indígena morando na floresta, nu, né? Todo mundo nu e em rituais, né? As pessoas entenderem que nossas pinturas, nossos adornos são coisas sagradas para a gente, que a gente não fica usando como as pessoas pensam, né, o tempo todo. Existe um contexto para isso, normalmente é um contexto de festa, de alguma celebração, que pode ser uma coisa voltada para coisas felizes, mas também pode ser para uma questão que não é tão feliz, como é a questão do povo dos Cuicuru, né, que faz a festa dos mortos, né, que acontece todo ano, que é quando a comunidade vai chorar
vai chorar a morte, né, daquelas pessoas, que isso acontece um ano depois. Então, é importante que as pessoas consigam entender, né, um pouco dessas realidades, né, para poder entender também por que nós indígenas estamos nesses contextos, né? Porque às vezes as pessoas esquecem desse contato forçado mesmo que as populações indígenas tiveram com não indígenas, né? As pessoas muitas vezes acham que quando os portugueses chegaram, nosso contato foi super feliz, né? Que os índios realmente abraçaram os portugueses, né? Que era uma troca super justa e tudo, e as pessoas têm essa visão. Então, é importante que a gente saiba que, na verdade, a gente sofreu um processo realmente Foi um choque, na verdade, né? Inicialmente. Eu, enquanto mulher indígena nordestina, vejo uma questão muito de preconceito com os povos do Nordeste, porque as pessoas não encontram aquele fenótipo esperado, né? Que é pele morena, cabelo liso, né? Então, eu sinto na pele que é ser indígena nordestina, mas eu acredito que nós, enquanto indígenas, comunicadores, a gente também tem mudado, né, essa visão que as pessoas têm em relação a gente. E eu acho que a partir dessas desconstruções, né, que a gente tem mostrado e que tem levado as pessoas têm começado a refletir melhor, né, nessa relação, né, entre os povos indígenas e a sociedade nacional. Mas o audiovisual, ele tem mostrado que é uma ferramenta que os indígenas têm usado essa ferramenta como ferramenta de luta, né, de reafirmação étnica, não sei, também eu acho que de desconstrução de imagem, de estereótipo, mas ao mesmo tempo de pensar, né, nessas questões futuras, né, do que nós, enquanto indígenas, queremos deixar para o futuro, né, assim, porque eu acredito que a arte tem possibilitado que a gente faça esse trânsito, né, entre as aldeias e as cidades. Muitas vezes tivemos, assim, nossa fala, nossa voz silenciada, e eu estou achando que o cinema ele tem essa potência, tem trazido essa força, sabe, para a gente, de conseguir fazer esse trânsito. Logo no início, quando a gente começou a fazer cinema, a gente percebia que a gente só fazia documentário, mas que ao mesmo tempo a gente está percebendo que a gente está começando a mudar, né? A gente também está começando a encontrar outras formas de fazer cinema, mesmo que para a gente ainda seja uma coisa precária, porque a gente tem pouco recurso para fazer cinema. Se a gente pensar que o cinema nacional, né, que a cultura tem recebido pouco recurso, se você for pensar no cinema indígena, a gente tem muito menos, né, ainda é muito menos. E pensar também que a gente tem pensado em novas estratégias realmente para ocupar esses espaços, né, porque muitas vezes a gente não sabia nem aonde a gente poderia realmente procurar, onde é que estavam esses recursos para ser investido no cinema. E hoje eu tenho percebido que muitos indígenas já tá se construindo isso, né? De realmente escrever projetos, né? Ser aprovado, muitas vezes contratar outras pessoas, né? Que não são indígenas para trabalhar junto com a equipe indígena e contratar indígenas também. Então a gente tem percebido que o cinema, os povos indígenas têm crescido, né? A gente tem conseguido romper com essa barreira, que era aquela barreira que eu acredito que antes a gente só conseguia fazer um cinema que era muito voltado para o próprio movimento indígena, era muito voltada para os indígenas ou para os apoiadores, né, da causa indígena. E hoje o que a gente vê é que os nossos filmes estão conseguindo romper essas barreiras, a gente está conseguindo levar esses filmes para fora do Brasil, a gente tem conseguido levar esses filmes para outros festivais que não são só festivais que falam da questão indígena. E então a gente tem percebido que existe um público para nosso filme, sabe? Que era uma coisa que antes a gente ficava muito com os filmes muito
voltados para próprias comunidades, para o próprio movimento. E eu acho que o maior desafio hoje é realmente a gente conseguir captar recurso para investir nos nossos filmes, sabe? Investir nas ideias, nas produções. A gente já tem alguns indígenas que têm trabalhado somente com roteiro, apesar de que muitos de nós fazemos tudo, como Graça falou, né? A gente ainda não temos, assim, realmente recurso para chegar e paga um roteirista, paga, sabe, a gente conseguir setorizar isso dentro do audiovisual indígena. Mas a gente também consegue perceber que a gente tem indígenas que fazem todos esses que conseguem, né, ocupar todos esses cargos que a gente tem dentro do audiovisual, apesar de que a gente acaba fazendo tudo, né, ocupando todas essas funções quando a gente vai fazer um filme. Então, quando eu vou fazer um filme, é eu que roteirizo, eu que faço a direção, que penso no figurino, muitas vezes até faço figurino. Então, assim, é um pouco disso mesmo, é fazer cinema com o que a gente tem, com as possibilidades que dá para fazer, mas não é naquela coisa de, vou fazer cinema e estou fazendo tudo porque eu quero fazer tudo, sabe? Eu entendo muito a importância de cada profissional, sabe? Nessas áreas do cinema. E quando a gente realmente tem recurso e a gente contrata as pessoas, né, para ocupar cada cargo dentro desse processo, a gente consegue perceber o quanto, né, o trabalho melhora, o quanto o trabalho realmente fica mais potente, porque não é a questão de você querer fazer tudo, é a questão do que você faz, o que dá para fazer. Né? Você faz com o recurso que você tem, mas eu acredito, e o que eu tenho sempre falado, é que a gente tem que correr atrás realmente de recursos, né? De viabilizar esses projetos e trazer outros artistas para trabalhar junto, porque o cinema é um espaço coletivo, né? Eu acho que quem trabalha com cinema percebe isso, que quando a gente chama um artista, seja ele músico, figurinista, que para mim está tudo dentro da área da arte mesmo, se a gente for pensar, todo mundo é artista, e a gente consegue perceber, né, que aquela obra melhorou, sabe? Então, eu acredito que o cinema é muito coletivo, e que quando a gente consegue recurso e junta essas pessoas, o trabalho sai muito mais potente. E é isso que eu tenho percebido fazendo cinema, até com pouco recurso, mas quando eu consigo pegar recurso e fazer com outras pessoas, sabe? Poder convidar um cantor, convidar qualquer outra pessoa que está ali para ajudar a fazer o filme, a gente consegue perceber que o filme ficou muito melhor, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar e valorizar cada profissional dentro desse fazer cinema, sabe? É importante a gente pensar sobre isso, que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, né? Algumas etapas, né, do fazer cinema, e tem muito aquela, o diretor, né, assim, é umas coisas muito assim, o diretor, roteirista, dão mais importância a certos, né, aspectos, mas a gente consegue perceber que, na verdade, todo mundo é importante nesse processo, né? Todo mundo é importante. E se a gente for realmente assistir um filme e falar assim, ó, teve figurinista, teve música, teve tratamento de som, se a gente for pensar, teve roteiro, se a gente for pensar nesses processos mesmo de fazer cinema e de quantas pessoas, de quantos profissionais trabalharam em um filme, a gente consegue entender que realmente cada um é importante, sabe? Naquele setor, porque é aquela coisa de você realmente conseguir dar atenção ao máximo àquilo que você está ali para fazer, né? É você realmente se dedicar a um aspecto daquilo e você tentar fazer o melhor possível, né? Dentro daquela função que você está ocupando para fazer no audiovisual.
Então, já que a Olinda achou que já fez aí uma colocação, né, muito bacana, da sua experiência, do seu trabalho, Graciela fala um pouquinho agora para a gente, e depois a gente já parte para o bate-papo. Obrigada, Tati. Primeiramente, boa noite, né, a todos vocês que estão aqui. Começar me apresentando, né? Quem é eu não é mais na fila do pão. Quem é eu na fila do auxílio emergencial hoje? Bom, eu sou Guarani Kaiowá, né? Eu sou original de Mato Grosso do Sul. Não estranho não, gente. Acho que vocês estão escutando aí de fundo o cachorrinho. Antes de começar, estava aqui falando com as meninas, meu companheiro do horário de pico dos cachorros, né? Então, também vivência para quem mora em periferia também de cidade, né? Acho que todo mundo está habituado também desse processo. Mas voltando, né? Quem sou eu? Eu sou originária de Mato Grosso do Sul, né? Nasci e me criei no contexto de aldeia, né? A minha aldeia é Jaguapiru, né? Que fica na reserva indígena de Dourados, já fronteira, né? Com Ponta Porã. Né? E lá, né, onde está toda a minha família, né, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, enfim, minha família toda, e eu comecei a me envolver, né, digamos assim, com o mundo da comunicação ou do cinema, enfim, o que usa nessa ferramenta que a gente sabe que é a câmera e tudo, dentro dessa comunidade, né, me envolvendo com a juventude, precisamente, né, então grande parte, né, e grande parte da minha formação, né, de poder me envolver com o cinema partiu mesmo dessa questão social, né, dessa questão de pertencer, né, um lugar, um povo, né, cheio de atravessamentos e de enxergar a possibilidade através dessa ferramenta como uma forma, ainda acredito, né, de transformação, mas ainda nesse processo também não só no início foi sim, né, um processo que trazia essa questão toda de visibilidade, né, da gente poder se enxergar, falta de referência, tudo, todas essas coisas que trazem quando a gente mexe, né, com a imagem. Mas e falar um pouquinho também desse lugar do que é esse social, né? Também de enxergar a possibilidade dessa ferramenta como construção e como possibilidade também de transformação de imaginários, né? Que também é uma coisa que até hoje, né, permeia tudo que eu faço. E nessa comunidade na minha comunidade eu fiquei até 2009. Então, se eu não me falha a memória, sou meio ruim de memória. Na época eu era muito novinha, tinha uns 14, 15 anos, então eu já me envolvia com um processo assim que trazia essa questão de poder ver o meu entorno, né? Apesar de eu ter uma mentezinha fresca, né? Adolescente a gente sabe que tem tudo, todo mundo já foi, né? Mas mesmo assim as questões eram tão assertivas, né? No que eu passava, questão de violência, questão de droga, né? Para vocês que não sei se conhecem, acho que poucos aqui conhecem, né? É uma região assim muito com ausência de quase tudo, né, em condição de sobrevida humana hoje no país, como digamos assim, então falta de tudo, né, então desde a condição básica mesmo de sobrevivência que é água, né, até a questão de miséria extrema, né, e tem se intensificado nesse processo de pandemia. E fora os conflitos, né, por ser uma região muito próxima à cidade, torna-se uma região periférica, né, do entorno, assim, da Grande Dourados, né, do agro lá, né, que a gente sabe que o agro lá domina tudo. Mas essas questões ainda são muito presentes, então não tinha como não acertar, né, a minha vivência, dos meus colegas, das minhas amigas, e dentro desse processo, dessa pequena consciência, né, que se formou ali, a gente se envolveu, né, com o processo de envolver a juventude, né. Aí nisso, né, a gente pensou em atividades que a gente queria que tivesse dentro da aldeia, que a gente não tinha, né. Lá nessa época você optava, você ia para a igreja ou você ia para o esporte. O esporte era um só, era futebol, né? Então não era nem questão de ter possibilidade da gente chegar com o esporte, era futebol.
Então, e onde a gente começou, né, nessa ausência de tudo, a gente contou com parcerias, né, com ONGs, com universidades, para trazer para dentro da aldeia oficinas, né? E a gente começou com oficinas lúdicas, para envolver mesmo a garotada, né? Que também tem isso, né? Se for uma coisa chata, todo mundo sai. E uma dessas atividades, assim, depois de algum tempo, foi a fotografia, né? E mais para frente foi o audiovisual, onde eu, ao mesmo tempo que a gente levava essas oficinas, a gente também aprendia. Então, grande parte da minha formação, do que eu sei hoje, né, passou por profissionais colaboradores, né, de um projeto que existe até hoje, né, que é a AGE, que é a Ação dos Jovens Indígenas, né, que a gente aprendeu questões de como lidar com a câmera, né? A gente tinha um pequeno jornalzinho, né, que a gente circulava pela aldeia, né? Então, desde o processo da boneca, de apurar entrevistas e questões para colocar nesse jornal, era feito tudo por nós, né? Então, e onde se intensificou a questão da fotografia, né? E foi um processo assim, de descoberta mesmo, né? Onde eu me aproximei muito, né, dessa ferramenta, né? Eu acho que aí o bichinho aí me picou, né? O bichinho aí do audiovisual, do cinema aí me picou, e onde eu não larguei mais, né? Só foi me aprimorando, e onde eu tive a possibilidade de ter, assim, um panorama muito diverso de aprender com profissionais. Então, para além de cursos que eu fiz, né, de cinema, de audiovisual, eu aprendi mais na prática, né, porque eu tinha a possibilidade de aprender, né, com um diretor uruguaio, outro argentino, né, engraçado não, ironicamente, eram quase todos estrangeiros, né, para ver o nível, né, de racismo que há nessa região, né, Mato Grosso do Sul, né, deixando bem claro, né, quase a gente não tinha essa possibilidade de poder contar, né, com colaboradores nesse sentido dentro do Estado, então, e a maioria que era de fora, né, e onde eu peguei tudo, né, que eu aprendi, né, e criei, né, a minha própria forma de trabalhar, né, de mexer com audiovisual, né, com cinema. Então, foi um pouquinho de cada coisa. Então, o processo de aprender, né, e de tomar gosto, certo? Que a gente tinha visionamento também de filmes, e era um processo muito bacana que a gente também discutia, né, as nossas imagens, como que eram nossas imagens representadas nos filmes. Nessa época era a fita, né? Era a fita, era o DVD ainda. Então, como que a gente era retratado nesse cinema, né? E a gente fazia rodas de conversa, né? Debatia esse processo de se ver, né? Nesses filmes. E onde eu fiquei, né? Até 2009, né? E me aprofundando e criando e produzindo junto, né? Com essa garotada. Aí depois eu me envolvi com uma questão, né, maior, né, e outros movimentos assim para fora, né, nível nacional, com comunicação, né, onde eu fui saindo, né, e foi a primeira vez que eu saí da minha aldeia. Eu nunca tinha saído para morar, né, eu nunca tinha saído, e foi numa dessas que eu vim para a região Nordeste, né. E nisso, né, eu vim parar aqui, né, no sertão, né, e isso já depois que eu encontrei o meu companheiro, que também é cineasta e comunicador, né, e hoje um dos assessores de uma das principais organizações indígenas do país, que é a POIME, onde a gente presta também o serviço de assessoria de comunicação. E onde a gente está até hoje, né, somando, mas hoje, estritamente, é onde eu estou, né, eu estou em curadorias, né, eu estou em processos que envolvem também, não só cinema, mas um processo de artes em geral, né, de curadoria também, né, o processo de envolver mesmo esse universo de produção artística indígena no país, né, como forma da gente poder cada vez mais estar nos lugares, né, não como forma de setorizar, né, como a Olinda colocou muito bem aqui, mas como forma de dinamizar esse espaço, né, já que a gente tem, né, profissionais em várias outras linhas, né, a gente tem todo esse direito de poder transitar, né, sem poder rotular, né, linchar o que a gente faz, né, isso se reverbera muito no processo que a gente está, né, no cinema, né, como se o cinema indígena ele não fizesse parte desse cinema todo, né, e isso é uma questão chave, né, que a Olinda colocou aqui, tudo recai, né, sobre condições
de ter subsídio para nossas criações, né, para nosso processo criativo, né? Até no início a gente estava conversando esse processo, né, de fazer figurino, né, desse processo que envolve preparação de elenco ou direção de arte, a gente não tem esse privilégio, né, de ter somente essas categorias nas nossas produções pessoais, por uma questão simples, básica, né, que tudo isso demanda toda uma questão financeira que a gente não tem, né, isso é fato, né, isso passa por todos os produtores, criadores de cinema indígena hoje do país, né, não existe uma produtora regulamentada, então a gente não tem acesso à fatia maior, né? A gente nunca tem acesso à Ancine, por exemplo. Então, a gente nem está na estatística, né, de contagem das nossas produções. Então, sempre a gente acaba produzindo nas margens, né? De novo. Mas a gente está num processo muito bacana agora, de realmente poder discutir, né? Discutir de uma forma mais concreta também, né? A gente vê durante um processo que só discute, né? E fala, né? Ah, a gente tem isso, né? A gente fala sobre as nossas dores, é fato, a gente fala. Mas a gente está no processo também de poder pautar soluções, né? Que a gente possa alavancar, né? Isso, eu acho que isso é o mais interessante hoje, da gente poder se pensar, né? Tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer, né? Para sair desse lugar, né? E poder avançar. Eu acho que é nesse sentido, né? Que esses criadores, né? Que esses parentes que produzem conteúdo em várias áreas, né, também estão nessa sinergia, né, de poder ver possibilidades de sobrevivência também, né, através de suas artes, seja no cinema, seja na música, né, seja nas artes plásticas, artes visuais, enfim. Mas o meu papel hoje, né, é fazer um pouco possível também, né, dessas conexões, né, é certo que durante esses 15 anos não foi fácil, né, para uma mulher, né, que vem de um lugar periférico, sim, né, indígena, né, um lugar muito aquém, né, do que a gente discute hoje em questão de Brasil. E quando eu olho, né, para essa minha trajetória, né, e consigo ver um pouquinho, né, do avanço, eu não tenho como falar, né, a gente fala sempre das dores, mas a gente tem que também referenciar o que a gente conseguiu nesses processos, com muita luta, com muito desafio, né, por exemplo, o simples fato, né, não sei se vocês assistiram, né, a gente conseguiu entrar, né, Olinda, pela primeira vez, num veículo um veículo que viabiliza, né, mentes e reflexões em massa. Então isso para mim era uma coisa assim que eu nem passava por minha mente, né? Eu vindo de um lugar que eu nunca me via, né? Isso o polo de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Um polo um polo universitário, né? Toda uma questão também publicitária muito forte em cima, né? Do agro é pop, agro é isso e tal coisa. Então, e onde a gente passa ainda desapercebido, né? E nessa pandemia mostrou, né, como essa reação desse negacionismo e desse ódio, né, perpetuado contra nós lá no estado, como isso é forte, né? Então, eu nunca ia imaginar, né, que eu tivesse numa situação dessa, né, passar também de ser objeto, né, de cenas e de narrativas sempre contadas de novo, né, que não são por nós, e passar a articulação, né? Passar para a autoria, né? E construção, né? De processos que é importantíssimo para reconstrução e desconstrução também, né? Da sociedade, né? Da sociedade em relação à imagem que tem da gente. Então, assim, são pequenos avanços, né? Mas, assim, muito significativos, né? E eu acho que esse sentimento de soma ele tem que haver, né, cada vez mais, né, para além de discurso, para além, né, de palestras, para além, né, de momentos, eu acho que a gente tem que começar a pautar, né, tá posto isso, o que a gente quer avançar, o que a gente pode somar, o que a gente pode avançar daqui para frente. Eu acho que o sentido é esse, né, porque se a gente for parar para pensar, né, se a gente continuar, né? É certo que é bonito, né? A gente sempre gosta também, enaltece, né? Ego enaltece, né? Tudo, mas a gente precisa avançar,
né? Porque a gente está num processo, né? Numa vivência, falando de agora, né? Estritamente de agora, num processo onde a gente está morrendo também, né? Então, e esse genocídio, ele veio de uma forma acelerada, né? Então, e a população brasileira como que chama? Como que chama? Quando alguém faz um crime, testemunha. A população brasileira testemunha disso, né? Então, ela assiste, né? Porque os veículos de comunicação informal, a internet, né? Tem muitos parentes, né? Fazendo conteúdo, denunciando, e ela vê, né? Então, e passa assim, né? Despercebido. Então, eu acho que também é um processo de reflexão, né? Das condutas de como essas pessoas humanas, né? Estão também tendo, né, no processo desse, né, e vale a pena perpetuar, né, um sistema, né, que só visa essa questão mecanizada, né, essa questão falida, né, desse sistema do progresso, né, sempre, né, então acho que valia muito isso, né, então, e toda essa minha atuação, né, ela permeia tudo isso, né, então, mais do que visibilidade hoje, é um posicionamento político também, né? O meu corpo originário, aonde ele estiver, né, ele vai ser pautado ali com uma questão política, né, de existência, resistência, né? É sempre nesse sentido, né? É claro que a gente, enquanto criadores, cineastas, a gente vislumbra muito desenvolver, né, toda a potência, né, das nossas criações com nossas artes, né, com a questão, né, de potente que a gente tem também nas potências indígenas, né? Isso eu digo porque eu recebo às vezes muitas indagações no sentido, né, até quando que a gente vai produzir e criar conteúdos que falam de dor, né? Então, e é muito do que a sociedade faz e refletem a nós, né? Até quando essa sociedade também vai parar, né, e de fazer, né, e perpetuar essas questões de opressão, essa questão de racismo, essa questão de violência, né, contra a gente. Então, acho que tudo nesse sentido se interliga, né? Então, quando a gente está posto num lugar desse, a gente às vezes pensa, né, essa trajetória dela nada me afeta, mas as pessoas não atentam, né, como que as conexões elas existem, né? Então, porque somos seres humanos, né? Para além das nossas especificidades, dos nossos pertencimentos, eu acho que essa questão de humanidade também perpassa o físico, né? Tanto é que a gente vê hoje, né? Essa crise humanitária, né? E o que é esse humano, né? Não é só as pessoas físicas, né? É um bem que transcende e vai além, né, do pensamento ocidental, né? A gente sabe muito bem que ele é restrito até um certo ponto. Mas só fazendo esse fechamento, não sei, eu tenho dificuldade com o tempo, viu? Vocês não falam e com o tempo que eu tenho, eu vou embora. Mas só para fechar esse pensamento, hoje eu estou, né, nesses lugares de curadoria, né, em muitos anos, agora a gente está parado por uma questão realmente de momento, mas desde o início, quando a gente iniciou, né, a gente também faz essa itinerância de formação, né, e essa formação mútua, né, quando a gente sempre fala nessa questão de levar, né, esse conhecimento para as comunidades, não é no intuito da gente ensinar, mas é uma troca. Isso acontece muito e é real, uma troca muito mútua. Então, e a gente também é desse processo, né, desse processo de vivência, né, de aprender e levar um pouco do conhecimento que a gente tem, né, para as comunidades, né, indígenas e não indígenas também, né, e a gente está vivenciando um processo novo, né, de experimentação para todo mundo, eu acho, que essas dimensões estão sendo online. É cansativo? Né, mas de uma certa forma aproxima também. Mas eu estou nesse processo, né, de envolvimento com tudo, né, e hoje eu estou mais nesse sentido mesmo, né, a gente vai avançar que degrau a mais, né, então, acho que essa questão de visibilidade, né, dar lugar para o seu trabalho, mostrar para o seu trabalho, né, e ajudar a sua divulgação, eu acho que isso, para mim, no momento, já passou esse momento, porque a gente precisa também poder pautar nossa sobrevivência através de nossas artes.
né? E isso é uma questão de direito até, né? Nós somos cidadãos, a gente contribui, né? Então, também é hora de pautar, né, a criações e fomento nesses meios que existem, culturais ou não, né, setoriais ou não, de Estado, né, políticas também, né, voltadas para nossas culturas, políticas voltadas, né, para várias áreas, né, que a gente está se envolvendo. Então, é um pouquinho do que eu faço hoje, né, da onde eu me enfio, sempre eu estou ali tentando furar uma bolha, né, trazer mais um, porque não faz sentido também eu só estar num lugar, olhar para o lado, só ter eu, né, então eu odeio essa posição de totem, né, eu não gosto, então eu preciso de ter um pouco dos meus, né, ou dos outros grupos também, que são irmãos, né, dos irmãos da diáspora, né, o pessoal, né, da diversidade, então fazer valer mesmo essa questão que é tanto dita, né, essa dinâmica, essa pluralidade, essa democratização de tudo, né? E essa é uma coisa muito bonita, né? Que todo mundo fala, mas na prática pouco a gente vê, né? Esse é um sentido um pouco que eu tô, né? Um pouco nessa, digamos, como vocês dizem, eu tô um pouco nessa vibe, sabe? Eu acho que é isso, aí a gente vai falando aí. Não sei se eu passei do meu tempo. Tá ótimo, maravilhoso. Não, passa não, tá tranquilo. A gente normalmente abre 8h30 para as perguntas. Hoje a gente, infelizmente, a Dai e a Renata não conseguiram acessar, estão com problemas de acesso de internet. Então, a gente está com a Olinda e a Grace. E vamos abrir para perguntas. Rô, quer começar? Olinda, você falou aí dessa história toda de, né, da sua experiência com audiovisual, dessa troca que eu achei maravilhosa, essa coisa de interagir mais, né? Eu acho que vocês são desbravadoras, mulheres lindas e desbravadoras dessa comunicação através do audiovisual, que eu acho maravilhosa. Assim, eu acho que realmente vocês têm que, sei lá, fiquei até pensando em entrar para o coletivo lá do Filma Rio, sabe? Que é um espaço onde se fala de cinema, se pensa cinema. Eu acho que vocês seriam muito bem-vindas lá, mas queria que você falasse também. Você fez um primeiro longa e você fez um longa de ficção. E o que é, qual o tema que você abordou? Dá um oi para a gente do filme aí, se a gente consegue ver em algum lugar. Queria te perguntar. Na verdade, o filme é um curta, né? Que é o Capora, que a gente tem que se adaptar, né? A essas nomenclaturas para poder conseguir registro, CPB, Nancine, essas coisas. Então, o filme foi registrado com fantasia barra documentário, né? Porque eu uso, na verdade, tem uma personagem que é a entidade, que é a Capora, né? Então, a Capora, na verdade, ela aparece como uma entidade, então seria a parte ficcional, né? E a parte documental é a parte que eu falo sobre a questão do reflorestamento, do projeto Capora, né? Mas esse processo de fazer esse filme, para mim, assim, foi um processo bem legal, porque eu realmente já tinha experiência assim, com documentário, né? Só documentário. E aí, por isso que eu falo, né? Quando eu comecei a fazer o Capora, eu vi que realmente o processo é muito diferente. Consegui perceber essa questão realmente de recurso, né? Do que você vai gastar, você tem pouco recurso, onde é que você vai gastar esse recurso. E é uma coisa que eu percebi que às vezes as pessoas dão pouca atenção, é justamente nessa questão dessa parte artística, né? De figurino, de iluminação. E, na verdade, quando a gente vai trabalhar com um filme que tem mais essa pegada um pouco mais ficcional, e no meu caso mais onírica mesmo, né, de uma coisa mais fantasiosa no mundo da visão, assim, visão dos não indígenas, e a gente precisa de recurso realmente, porque quando você vai pensar, eu vou ter uma personagem que ela vai ser uma entidade,
né, e você pensar em como é que você vai vestir essa entidade, né, que roupa vai ser isso, você percebe que, na verdade, você precisa ter recurso para você construir isso, né? Você precisa ter recurso. Assim, eu não tinha... Eu fiz a entidade, eu queria ter usado um certo tipo de cabelo, então aí é naquilo que Grace falou, né? E aí a gente vai buscando as nossas alternativas, né? O que eu tenho aqui que pode substituir? Então eu usei uma tanga, né, de imbira, que é um cipó, que é aquilo que a gente faz em bira, que a gente faz a tanga. Então eu usei uma tanga assim para fazer os cabelos, né, da entidade. E aí pensar nesse processo todo, que realmente como que seria, como é que essa entidade se vestiria, né? E nesse processo de realmente construir uma personagem. Então eu acho que quando a gente começa a realmente a mexer com essa outra parte, que é uma coisa que vem isso mais ficcional, a gente realmente percebe que a gente precisa de recurso, não tem jeito. Ou você sabe fazer, né? Que se você não souber costurar minimamente, você não faz nada, você vai ter que chamar alguém para fazer. E eu acho que nesses processos também você acaba tendo que se virar e aprendendo mesmo a fazer coisas básicas de costura, alguns pontos, algumas coisas, tramas, né? Que principalmente quem trabalha com a questão indígena, né? E aí você vai pensar em figurino, você acaba tendo que mexer um pouco com isso mesmo, com artesanato mesmo, né? Para você montar seus figurinos. Mas eu consegui realmente perceber a importância, sabe? Do que é essa arte, do que é realmente ter uma pessoa que faça iluminação, o que é realmente ter uma pessoa que trabalha com essa questão do figurino. Porque aí eu fico imaginando, se eu tivesse de recurso para ter contratado uma pessoa, né, você consegue perceber que, na verdade, a magia disso tudo, sabe, são esses profissionais também, sabe? E aí a gente vai imaginando, e se eu tivesse recurso, como é que não seria, né? Então, eu acho que... Uma pergunta para as duas, assim, como é que é a equipe de vocês? Você faz o filme todo sozinha ou você tem, sei lá, 2, 3 pessoas? Esse tipo de formato aqui fora também tem, coisas muito pequenas. Existe também, dá para... Né? Vocês têm alguém? Não. Tem um grupo? O meu, eu falo que eu sou uma equipe de 2. Equipe de 2. Ótimo, ótimo. Eu falo que eu sou uma equipe de 2, porque assim, nesses últimos filmes eu fiz atuação, né? Estava com essa questão do coronavírus e vamos pensar em roteiro que não precisa usar tanta gente, né? E eu acabei até atuando. Então, quem filmou, quem fez a fotografia foi meu esposo. Né? Mas é uma coisa assim, ele acaba que às vezes ele fala que ele não é daquele que fala assim, estou trabalhando com cinema. Ele vai, não estou trabalhando com cinema. Fala, ó, tem um roteiro aqui, já preparei o roteiro, a gente vai filmar. Não, mas só tem você, não nesse booking, só você mesmo. E aí ele acaba entrando na onda e a gente faz, assim, mas ele sempre, na verdade, sempre desde os meus primeiros filmes, ele tá na equipe comigo, assim. Então, eu sempre falo que é uma equipe de 2. Nesse último filme, eu precisei de uma outra pessoa. E acaba sempre sendo gente, família, que está muito próximo, que já conhece o trabalho que faz, e aí você convida, e aí vai, ó, hoje eu vou precisar de você para a gente preparar o cenário, fazer umas coisas. Então, no Capora a gente precisou de fumaça, né? Eu também sou apicultora, e aí tem um fumegador em casa, e aí eu chamei um primo meu, ó, você vai fazer a fumaça lá, ligar o fumegador, vai ter que ficar. Né? Então, tive que fazer fogueira, então tinha essa questão da continuidade da fogueira, em pensar a imagem que o fogo foi aceso à noite, de dia a fogueira tinha que estar baixa, então pegar essa cinza, né, e realmente arrumar como se tivesse queimado da noite para o dia, né, amanhecido o dia. Então, assim, vai se pensando e vai chamando as pessoas, os familiares, para ajudar naquilo que dá para fazer.
O meu processo é um pouco parecido. No início era realmente uma equipe de 2, né? Que o meu companheiro, ele também é cineasta Pancararu, né? Comunicador, e a especialidade dele é montagem, né? Apesar de eu operar, né? Eu não tenho aptidão nem saco para ficar montando, né? Eu gosto mais de ir a campo, né? Eu gosto de estar muito na fotografia, né? Questão mais de roteiro e outras áreas também. Mas no início foi mais a gente, né? Na maioria das produções que a gente fez, foi só nós 2 mesmo, né? Aí depois veio, né, a pequena, agora está com 9 anos, né? Começou a brincar com os estilos, né? Já tiram as fotinhas. Mas, assim, também a gente conta com outros parentes também, né? E em algumas produções da gente, né? Aqui, no povo dele, né? Tem uma galera já que já tem essa especialidade no som, né? Por ser músicos e tudo, né? Outros já tem drone, então a gente faz essa partilha também, né? Agora a gente terminou um média, né? Que a gente fez durante a pandemia, né? Que a gente fez à distância. Então a gente foi o primeiro processo também nesse sentido que a gente contou com colaboradores, né? De outros realizadores de outro estado. Então eu fiz todo o roteiro, né? A gente tinha reuniões, ver como que era, né? Cada tomada. Mas é sempre, na maioria das vezes, é a nossa equipe de 3, né? Digamos, eu, meu companheiro e a minha filha. Mas é na medida do possível também que a gente consegue, né? Porque tem muito isso, né? Não faz sentido também a gente trazer a galera toda para trabalhar de graça, né? Que eu acho que tem muito isso, né? E a gente tem que valorizar, né? Eles sabem fazer e sabem fazer muito bem. Então, e a gente procura, né? Meio subsídio também de poder estar colaborando, né? Envolvendo também as pessoas, né? Que fazem e produzem, para também poder, de uma certa forma, ser parte, né, e movimentar também de forma digna, né, o que eles fazem. Mas na maioria das vezes é a gente. Ainda mais quando é 0800 é a gente mesmo. Eu estou perguntando isso porque... Oi? Eu estou falando e ainda estimula, né, quando eles estão recebendo pelo trabalho deles, porque se você não paga, aí a pessoa também tem que deixar de fazer alguma coisa. Então, quando você realmente, como o Grazi falou, né, a gente tem um certo, assim, percebe isso que muitas vezes as pessoas acham que é indígena que não precisa pagar, né, que a gente meio que vira um guia turístico, né, para as pessoas. Não, eu penso que há milhões de outras formas de fazer essa troca, sabe? De projetos Lindo, a coisa está tão difícil que estão achando que todo mundo pode trabalhar de graça. Tem isso também. Espalhou isso. É ruim, é muito Mas ruim. tem como estimular essa mistura, com certeza, assim, porque aí eu acho que rola troca, sabe? Rola estímulo, enfim. Ensinar, né? Eu fiz essa pergunta porque os meninos lá, o Kiki e o Gilead, eles têm uma associação de realizadores, que são vários, em várias aldeias, e eles vão fazendo uma rede, todos fazem um pouco de tudo também. É muito bacana lá o processo deles. Vocês não têm uma associação, por exemplo, assim, se juntar e... Uma coisa difícil ainda para a gente é justamente assim, realmente a gente conseguir se juntar. Ainda é uma coisa para a gente, porque normalmente nós estamos vivendo em estados diferentes, né? Então, assim, eu conheço o Grace, conheço o Ziel, conheço o Alberto, conheço a Patrícia, conheço o Edgar Chacriabá, conheço o Tacumã, Kamikiak Zed. Só que, na verdade, todos vivendo em estados muito longe, que até se a gente for fazer uma produção para a gente, até para pagar passagem, nessas cineastas, né, que a gente conhece, que são indígenas, muitos têm equipamentos que eu não tenho. Então, se a gente realmente conseguisse se juntar, essas pessoas e formar um coletivo e pudesse trabalhar, seria legal. Só que a questão é que só para a gente conseguir, né, recurso para juntar essas pessoas já é bastante recurso, porque deslocamento, né,
trazer gente da Amazônia para cá. Graça está em Pernambuco, né? Pancararu. Então, realmente já é uma distância, né? Gera uma distância. Então, a gente é tudo pensando nisso mesmo, né? Que acaba dificultando. Quando a gente pensa em recurso, as coisas acabam ficando um pouco mais difícil. Sim, eu acho que é bem isso mesmo, é a distância, né? Porque os meninos, né? Eu conheço eles, né? Kiki, Gilmar, Eliel, né? Eles têm a proximidade por ser, né? Do Mato Grosso do Sul, né? E são os meninos muito corajosos também de poder levar, né? O audiovisual nesse estado especificamente, né? Mas é a proximidade, né? Eles são todos, né? Digamos assim, temos do mesmo estado, né? São próximos. E também a gente, quando vê, enxerga a produção de cinema feito por nós, povos indígenas, a gente também tem muito essa questão de ver, digamos assim, de certo modo, linhas, quase a mesma linha, né? Ou similar ou parecido. Mas quando a gente olha, né, para esses coletivos, para essas pessoas que fazem, são identidades totalmente diferentes, né? Como produzem, né? Como fazem a sua produção, né? E como fazem para viabilizar também, né? Os meninos lá no Mato Grosso do Sul tem toda uma pegada, né? Esse cinema mais aguerrido, né? Feito pelo precursor que é Molina, né? Se eu não me engano, esqueci o primeiro nome dele. Mas tem toda essa característica, né, de ser um cinema, né, para dentro das retomadas, ser essa questão, né, mais impositiva, como uma forma de denúncia mesmo, né, e isso é muito bacana, principalmente nesse lugar. Mas a gente também vê outras criações no país, né, que tem também outra vibe, né, tem outro sentido, né, de poder também penetrar nesses espaços que a gente não está, né, fazer esse diálogo não só para os nossos, para dentro das comunidades, mas como para fora, né, reverberar essas duas formas de entrega, né, ao mesmo tempo que a gente tem, né, então, e esse diálogo também é muito desafiador, né, fazer uma produção que dialogue com os nossos, né, e com vocês, né, fazer balancear de uma certa forma. Então, existem processos, né, e tempos assim também dentro do nosso próprio cinema, né, que é muito distinto, né? E quando a Olinda fala dessa distância, realmente é muito difícil, né? Se a gente for juntar, né, todas as pessoas que produzem, né, que realizam de uma certa forma suas produções, né, o cinema audiovisual, né, é muito difícil, que cada um está no lugar, né, do país. Por exemplo, aqui, né, a gente tem uma proximidade com o pessoal dos Pancararu que produzem alguma coisa, mas também não estão tão ligados, por exemplo, como a gente, né? Hoje, a gente tenta sobreviver estritamente só do audiovisual, só da comunicação, né? E outra galera não, né? Estão mais por uma questão, né, que sobra tempo, né? Acha legal, vamos fazer isso. Então, são atividades também de intensidades e formas diferentes também da gente enxergar, né? Então, também existe essa disparidade, né, em tudo que a gente faz. Eu vou fazer uma pergunta aqui, posso? Carla vai levantar a mãozinha depois? Tá. Então, eu percebi, assim, tem uma coisa que eu acho que é comum na fala tanto da Olinda quanto da Graça, né? Que a Olinda falou da questão de desconstruir os estereótipos, que a gente ainda vê o indígena como o homem de 1500, né? E acho que tudo mudou, e infelizmente mudou para pior. A desinformação e tal. Isso tem um pouquinho também na fala da Graça, quando você diz que a gente que tem muito conversa, tem muito discurso, mas que você precisa, né, pautar uma solução. Quer dizer, além dos papos, além de divulgar, vocês acham que o cinema que vocês fazem, as histórias que vocês querem contar, a maneira como vocês querem transmitir esse cinema é nesse foco, ou seja, mudar a desinformação, trazer a informação não só como você acabou de falar, Graça, né, para os próprios povos indígenas, mas para as outras pessoas. Isso não é uma maneira de cobrir essa coisa do que fazer, tipo, fazer cinema para falar não só das opressões, não só das tragédias, não só do que é ruim, mas também do que é
do que é bom, do que é cultural, do que é importante e da realidade de vocês? Pode que tu falou e no final não consegui pegar seu raciocínio, se tu conseguir. É porque assim, você fala que, tipo assim, o que fazer? A gente discute muito, mas o que fazer? E fazer cinema, fazer o cinema que vocês fazem, vocês consideram que os filmes que vocês fazem têm esse foco? Ah, sim, entendi. Sim, entendi. Eu acho que para além do filme, né, a possibilidade da gente estar no lugar e conseguir chegar já é uma forma de mostrar, né, para aquele lugar que a gente fez, né? E isso demanda também toda uma reflexão, né? Por exemplo, ser um filme indígena só, né, no festival ou até na veiculação de um canal de TV, né, como agora, né? Ainda está na TV Bahia, vários filmes também de promover essa reflexão, né, de quem está ali naqueles espaços, né, poxa, ele está ali, né, ou ela está ali, conseguiu, né, o que a gente pode fazer para alavancar essas produções, né, para trazer mais. Então, acho que o princípio da gente estar, né, chegando nesses lugares, para além da narrativa que a gente leva como mensagem, né, como questão de poder visibilizar o nosso cotidiano, o nosso trânsito, é a nossa permanência nesses espaços. Né? Porque se a gente não chega, né, como se não existisse também, né? E eu acho que o sentido do avanço é esse, né? Cada vez mais poder chegar nesses espaços para provocar, de uma certa forma, essa inquietação nesse lugar, né? Que nunca se viu, né? Que nunca passou, que nunca discutiu, é provocar esse sentido de poder, como a gente vai fazer, né? Para ampliar, né? Ou incluir, que eu não gosto muito desse termo, mas para incluir, né, essas produções, nessas narrativas nesse lugar, né, esses profissionais fazendo nesse lugar também, né, porque aí gera outra discussão dessas pessoas que produzem, né, como que produziram, né, e em que sentido, né, e em relação de como veicular, né, a sua obra, né, e como fazer essa distribuição também. Eu acho que no sentido de poder pautar para além da discussão, né, que a gente participa de debate sobre o filme, sobre a narrativa, isso em vivência de festivais, né, no tempo normal, né, mas agora através da vivência online, é a gente poder estar nesses lugares, né? Uma vez estando nesses lugares, a gente tem como cutucar nesses lugares, digamos assim. Né? Eu acho que isso gera, né, para além dessa questão de poder avançar, né, e novamente só falar das nossas dores, né, pautar mesmo, porque a gente quer fazer coisas diferentes, mas a gente não tem condição de fazer, né, é certo que isso é um retrato que o país está vivendo hoje, mas também é um retrato do que as pessoas estão podendo sentir na pele, né, as pessoas que acessam a grande indústria, o mercado cinematográfico, audiovisual do país, o que a gente que a gente sempre vive, né, que é sem acesso a nada, não tem porta, não tem janela, então a gente acaba sempre parando no meio e a gente produz assim mesmo. Então, e onde essas pessoas estão vendo como é difícil produzir sem nada, né? E muita gente não está conseguindo, né? Está parando aí no meio do caminho, né? Porque a situação está muito feia realmente. Mas eu acho que para avançar, né? Eu acho que esse sentido da gente estar nos lugares, né? E poder provocar essa discussão e provocar desconforto também, né? Eu acho que a gente está cheio de lugares de privilégio hoje nesse país sem se mexer, né? Infelizmente. E se estão dispostos a ter esse lugar de escuta, né? E esse lugar, né, que possibilita também as nossas vozes, eu acho que é um começo. Bacana. Posso falar? Fala. Primeiro, eu acho que a Graciela falou uma coisa na primeira fala dela que eu fiquei muito impressionada, porque a gente pouco fala sobre isso, é que a cultura é um direito. A gente tem direito a esse dinheiro da cultura, porque a gente está tão maltratado no geral, e vocês muito mais, e mais afastados, mas a gente está esquecendo que o dinheiro é nosso, é de todos que tenham interesse em produzir cultura. A cultura é um bem de primeira necessidade, e com a pandemia isso ficou muito claro para todo mundo.
E outra coisa é, domingo eu encontrei com um amigo que trabalha na Ancine, ele trabalha na área de análise de projeto, e assim, está tão ruim o governo e está tão ruim tudo, que as pessoas pararam de mandar projetos. Então, ele disse que aonde no começo do ano passado, no começo da pandemia, ele avaliava 20 projetos por semana, pelo menos de alguma forma, porque, claro, que não é ele que avalia tudo, cada um avalia uma parte, ele cuida muito da parte financeira. Essa semana passada, ele teve 2 projetos. Então, mandem os seus projetos, porque a Ancine está ruim, mas ela existe. E, assim, pode ser um bem para todos, sabe? De receber um material, a gente não sabe quando vai acontecer, porque está realmente difícil, mas só fica a dica, porque eu acho que vale a pena não desistir, e a gente não pode desistir mesmo. Eu queria dar os parabéns para vocês, que não desistam. Mesmo sendo a equipe 2, na equipe, bota crédito, inclusive. O que você fez? Você fez o quê? O figurino, a arte, o cabelo, a fotografia, bota crédito para contar, e cada um que trabalha por 5 terá o crédito de 5. Eu faço bastante isso, assim, e é uma coisa que eu aprendi justamente fazendo essas produções para não indígenas, né? Porque, assim, eu sempre via que quando era para filmes indígenas, as pessoas meio que, não precisa dar crédito para, né, para música, não precisa dizer de quem é a música, é meio que como se o cinema indígena fosse bem desrespeitado, sabe? É como se fosse, não, a gente consegue perceber isso. Aí, quando é com um filme que é não indígena, aí para você ligar a câmera primeiro, manda esse índio aqui assinar essas 3 folhas aqui, não sei o que o cara só de ler ali já se assusta. Que porra é essa aqui? Eu estou vendendo minha alma para quê mesmo? Vou vender meu fígado. Então, assim, aí antigamente eu ficava assim, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber, né, que quando era para a gente, eles iam fazer um filme, né, com indígena, e quando era, não botava crédito, e é uma coisa que eu tô cobrando, né, eu cobro agora, não pensar, bote o crédito da música, sabe de quem é, porque se fosse não indígena, você não faria isso. E por que o indígena está fazendo, né? E a gente vai conseguindo perceber essas coisas da desvalorização de uma coisa muito simples, sabe, que às vezes poderia passar batido, né, se não fosse indígena, mas que não trabalhasse com audiovisual, né? Mas eu acho que a gente, enquanto produtores, também a gente tem que estar ligados com tudo isso, né? Que a gente tem que fazer o correto para as pessoas também entenderem que a gente está ocupando esse espaço e está ocupando esse espaço com propriedade, né? Que a gente sabe que precisa se creditar, precisa se dizer. Porque, na verdade, é o direito, né, da pessoa. A pessoa trabalhou, Sim, é o direito da pessoa você acreditar. Não, e é o direito, e é muito bom para a autoestima, para depois, quando você for daqui a um tempo assistir os seus primeiros trabalhos, você lembrar exatamente, na hora de ler o crédito, quantas funções, não que você vai esquecer, mas é bom dar um calorzinho no coração, né? E as pessoas saberem, bom, então, se ela conseguiu fazer o figurino, ela sozinha, fazendo a arte, operando câmera, cuidando de 6 coisas, é porque pode ser uma ótima figurinista, né? Imagina se você tivesse recurso. Imagina se 100 já fica bom, imagina com. Já falei do curso para elas no início, do nosso curso, para elas fazerem, sei lá, divulgarem também lá para... Independente, o curso de figurino, independente de você querer trabalhar com figurino, é muito bom entender como realmente funciona o figurino dentro de uma equipe. Sim, mesmo quando a gente faz tudo. Eu estou fazendo um trabalho agora que eu sou figurinista, assistente, camareira e aderecista. Mas é isso que eu estou falando, nesse processo que a gente está conversando agora, justamente de que não se está se deslumbrando uma coisa muito melhor, né? Até que a gente não sabe como é que vai ficar essa questão meio
cara aí que botaram aí, mas a gente não tem ainda uma coisa para se pensar numa melhoria, mesmo que entre um presidente vai levar um tempo para as coisas se arrumarem, né? Porque as coisas estão bem, bem desarrumadas. Então, eu acho que é importante mesmo a gente fazer, é como você falou, se você não for trabalhar, mas você tem que conhecer, porque se você não conhecer, como é que você vai depois, né, trabalhar com a pessoa? Você tem que saber o que, que você vai pedir, o que, que você quer. Eu acho que esses cursos realmente é fundamental, assim. Ainda mais para a gente que está nessa situação, dessa conversa mesmo que a gente está falando, né, de falta de recurso, e tudo, e a gente já faz muita coisa, né? Então, isso só é mais uma coisa que é necessária para melhorar o próprio trabalho. Então, eu acho que realmente... Não, e de repente conseguir conquistar mais pessoas que se interessem em fazer, não só o nosso, mas qualquer outro ligado ao cinema, para vocês conseguirem, daqui a pouco, ter a possibilidade de fazer um filme com profissionais, com pessoas nas outras áreas, para cuidar do figurino, para cuidar da fotografia, para cuidar da arte, mas que sejam indígenas também, né? Tipo assim, de ser uma realização genuinamente feita por pessoas indígenas. Mas tudo é formação, né? E isso é uma coisa que vocês já fazem, né? Vocês levam para a Grace, pelo menos, pelo que eu entendi, você tem projetos que levam a essa... Né? Vocês falam para as outras pessoas o que vocês fazem, enfim, você forma pessoas, né? De certa forma. Sim, sim. Aqui no estado a gente tem um projeto de itinerância, né? Que a gente desenvolveu por 3 anos, né? Com a parceria com a Casa de Cinema de Olinda, que é levar as formações desde o processo de como fazer, de como realizar, né, o seu filme, né, até como como poder viabilizar o seu projeto, né, oficina de elaboração de projetos, né, com isso já uma coisa já para submeter, né, ao incentivo do Estado, né, mostrar, né, que as ferramentas estão aí, né, então, e criatividade, né, eles têm de sobra, né, somente mostrar mesmo os caminhos, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz já durante 3 anos já. Esse ano a gente fez de uma forma diferente, né, uma forma de vivência online, mas também, né, o princípio é esse, né, poder viabilizar e mostrar, né, cada vez mais esse acesso para as comunidades. A Olinda falou no início, um pouquinho, a Rô perguntou sobre o projeto que ela fez, né, o filme dela, e Grace, conta um pouquinho para a gente sobre o Tempo Circular, como é que é esse projeto, sobre o filme, como é que foi fazer. Então, durante esse tempo, a gente já fez mais de 10 produções, né, incluindo a série, né, uma websérie de videocartas, a maioria curtas, né, agora, ultimamente, a gente fez um média, né, agora em tempo de pandemia, e eu estou com um longa para que eu consegui passar com a finalização com o recurso do Estado, que é um longa que tem a possibilidade de ser veiculado, né? Isso era uma previsão antes da pandemia, né, de ter essa distribuição sendo feita no país, né? Mas a gente vai ver formas também de ver essa distribuição e tudo. Mas as últimas produções que a gente fez foi esse, né, que inclusive com outros filmes que Olinda também, dentro do projeto, a Mutara também estão, né, dentro do programa, né, na TVE Bahia, que foi o lançamento, né, que foi esse média, né, que a gente fez com outros realizadores, com outros artistas, né, Olinda, Ziel e outros artistas. A gente fez um projeto, né, e isso é um projeto, se eu não me engano, são muitas informações que minha cabeça às vezes chega, mas é um processo que envolve, né, uma universidade da Inglaterra, né, que entrou com a parceria, e também da Universidade da Bahia, que eu não me lembro agora, não recordo qual, né, que o Felipe está envolvido, que é outro grande parceiro, mas o intuito desse projeto foi, acho que o intuito desse projeto foi juntar, né, lideranças, né, e pessoas que trabalham com arte, né, pessoas indígenas que trabalham, né,
de uma certa forma, sobrevivem da sua arte, né? E fazer esse relato, né, de como elas estão vivendo e passando esse processo, né? E por esses anos de atravessamento, e como elas usam a arte como forma de subversão do que as atravessam. Então, o documentário, ele é justamente isso, mostrar a potência, né, que as artes indígenas têm, né, como forma de resistência e subversão, né, das violências, né, seja do racismo, né, seja outras violências ditamente físicas, né, e a arte, ela tem um processo muito forte, né, muito potente, né, a gente sabe o processo histórico desse país, como que as artes também foram importantes no processo, né, de virada, né, desse país. Então, o documentário, ele tem nesse sentido de trazer, né, recortes e fazer mesmo essa menção, enaltecer nessas culturas, né, essas artes, mas ao mesmo tempo mostra esses atravessamentos passados, né, por essas pessoas, né, que produzem, né, e são relatos muitas vezes fortes, né, e outros traz essa questão, né, de como conseguiram, né, ao longo do tempo fazer, né, com que suas artes pudessem segurar, né, no período assim muito intenso que a gente está vivenciando. Esse foi né, um dos últimos trabalhos que a gente fez, mas nesse processo de pandemia foi um processo atípico para mim, né, que quando a gente entrou em pandemia, né, eu olhei para o meu companheiro, ele olhou para mim, eu não vou falar uma palavrão aqui, mas ele disse, ferrou, né, o que a gente vai fazer agora das nossas vidas? Mas, assim, foi um processo atípico, porque também eu acho que os olhos, assim, internacionais se voltaram, e estão voltados, né? Porque o Brasil hoje está como um pária, né, do mundial, né? Então, e a gente conseguiu, nesse sentido, muita soma, sabe? De pessoas, né? Isso dentro do movimento, né? Com apoios, mas também dentro do apoio com quem gera esse movimento do audiovisual indígena, né, e onde a gente conseguiu algumas produções, né, eu fiz, uma dessas produções foi uma série de videocartas entre mulheres, né, para revivenciar mesmo, né, um processo um processo de intimista, né, através das videocartas, né, entre 4 mulheres, né, sendo uma não indígena, né, para a gente poder também mostrar, de uma certa forma, a gente está sempre nisso, né, sempre essa autoficção dentro da pandemia, mas como uma forma diferente também, né, e a gente sempre vê, sendo visto através dessa questão de quem produz, né, e tá nas academias, mas trazer esse lado intimista, né, de nós mulheres, né, e trazer toda uma reflexão também, né, dentro desses videocartas. Então, foi um processo que eu tive essa oportunidade de fazer, né? Outro que eu fiz totalmente à distância também com mulheres indígenas de São Paulo, né? Um curta, né? Até estava na mostra de Olinda, na mostra Motária, que é Cunhanguê, e que faz, de uma certa forma, esse curta, ele dá esse acesso a esse universo, né? Que só as mulheres Guarani têm e acredito que as mulheres indígenas em geral, mas de acessarem esse lugar de reflexão, né, do momento que a gente está atravessando. Mas, enfim, assim, são produções, né, a maioria, é engraçado que todos, na verdade, são documentais, mas eu iniciei no processo ficcional, né, tanto nas minhas formações, né, dentro de comunidades, a gente só faz ficção, né, e quando a gente volta para a gente vai. E eu estou no processo agora, né, de transição mesmo, né, até Olinda a gente vai retomar agora, né, Olinda, assim, depois que passar toda essa questão, a gente está no processo de núcleo de roteiro, né, para a gente poder desenvolver uma produção diferente também, que quase nunca se ouve, né, que é discutir essa questão distópica futurística envolvendo, né, indígenas. E eu acho que é uma coisa assim que precisa estar, né, porque a gente nunca viu um filme lá na frente que tem um indígena, né? Sempre é aquela questão, né? E a gente vê outros seres universais, mas não vê a gente. Então, também trabalhar essa consciência da gente poder perpassar, né, e sobressair sempre, né, na perpetuação das nossas culturas. Então, é um processo desafiador também, né, mas está sendo, antes, né, de começar essa correria toda, é um processo muito bacana, a gente vai retomar,
Mas, assim, eu estou tendo essa transição, novamente, para a ficção, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E a gente é certo que a gente sempre espera, né, de chegar a condições melhores de fazer, mas já que não chega, né, a gente vai mesmo com a Vai cara e a coragem tentando. de novo, né? A gente vai tentando, porque se for Ô, esperar ô, também... Grazi, Eu acho que quem vai só um fazer esse minutinho. figurino é a Só um Olinda. minutinho. Não, peraí, só um minutinho. Qual é o nome do projeto das videocartas? A gente consegue assistir? Está no YouTube? Tem um local que a Tá no gente acessa? YouTube, tá no site do E como IMS, chama? mas eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, que é em Guarani. Mas do jeito que eu falo, vocês digitam, Nhemonguetá, no Nhanhaninhanhu mesmo, Nhemonguetá. Aí só colocar isso que Esse é o parece nome do lá. projeto, Nhemonguetá. Isso, são 4 séries de videocartas, onde a gente faz essas trocas de videocartas uma para outra, sabe? Aí cada série a gente tem uma temática de discutir. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Obrigada. Eu acho que é assim mesmo. Mas eu vou caçar que eu boto aqui o link aqui para vocês. E parece que esse tempo de isolamento, tudo está se revelando, né? Parece que as pessoas estão começando a tirarem a venda dos olhos e nos percebendo. A gente estava morrendo no escuro e ninguém via. Nossa voz ecoava e ninguém escutava. Parecíamos fantasmas no mundo dos vivos. Me senti abraçada, né? Todas as vezes que assisti as mensagens de Michele, Patrícia, de suas aldeias. Porque a vida em contexto urbano, para quem sempre morou na aldeia, é difícil. Por mais que passe anos, nunca é a mesma coisa que viver entre os seus. Aí eu consegui, o link eu coloquei aí. Aí vocês entrando nesse link, são 4 séries. Entrando em uma, aí vai puxando em uma. Série 2, série 3, série 4. Eu achei aqui no IMS também. Como? Achei aqui no IMS também. Tá até no site, mas é mais fácil de ver no YouTube. Legal. Obrigada. Também tem, fazendo já merchandising, tem o canal da gente no YouTube, que é Olhar da Alma Filme. Aí tem algumas produções da gente lá, não sei se vocês já acessaram, mas tem algumas produções lá. Bacana. Aproveita, vamos divulgar. Estamos aqui. Tá sem... Eu mandei o link aí dos meus 2 filmes que estão na mostra, né? A Mostra Etnográfica Internacional de Recife. Vocês estavam falando aí da questão do projeto, que vem de fora e tal, e a gente sabe, na outra palestra, os meninos comentaram um pouco isso, né, que tem muito mais interesse de fora do Brasil, né, pela situação indígena no Brasil, do que do nosso próprio território, né? Como é que é isso para vocês, assim, não se sentirem reconhecidos dentro do próprio Estado, dentro do próprio país? Como é que é essa situação de estar sempre só sendo visto por quem está lá longe e quem está aqui perto não dá a devida importância à cultura, à presença indígena no país? Assim, às vezes é desolador, sabe? Às vezes dá essa sensação de desistência, mas é muito nítido isso, né? E um exemplo disso foi quando eu fui convidada
para ir para a Berlinale no ano passado, né? E eu fui representando não só o cinema indígena, mas o cinema brasileiro, enfim, numa mesa redonda, né? E é onde você não vê apoio, assim, sabe? Não vê o empenho, assim, de um país, sabe? Que tá preocupado, né? De como vai reverberar lá para fora e tudo, né? E assim, é muito impactante também quando as pessoas começam a conhecer, né? Como que é essa estrutura aqui hoje do país, né? E é muito triste também, né? Poder reverberar de uma forma que é real, né? A gente não tem como passar pano, digamos assim, porque é a realidade. E, por exemplo, existe, né? Produtores indígenas, cinegrafista, roteirista, né? Diretores hoje indígenas no país que não são aproveitados na forma mais positiva da palavra, né? Como forma de aproveitar seu trabalho, né? De dar essa oportunidade. Precisou uma produtora, né, da Inglaterra, né, me convidar para me dirigir um longa, o primeiro longa, né, que eu tive subsídio de fazer com uma produção grande, né, do que ter, né, produtoras aqui, né, dentro do país, né, que tem acesso, né, a formas de acessar, né, incentivos e lugares de conseguir subsídio para a produção, né, do que eles. Então, e isso fica muito nítido. Então, e ver como que a gente está quem, né, para essa indústria, para esse mercado aqui do país, né, infelizmente. Então, e onde cada vez mais esses olhos se voltam, né, para nós enquanto, não só enquanto produtores, mas também como biodiversidade desse país, já incluindo com o todo, né, com essa humanidade que também é o todo, né, o que a gente respira, né, e cada vez isso vem se intensificando, né, e cada vez a gente vê, né, também como se vai chegando essa consciência negacionista de um país opressor, né? De quem está, não digo das pessoas, mas da estrutura mesmo, É uma sabe? política de negação, Isso, né? Tipo, eles não isso. existem, eles não E de importam. dizimação, né? E de limpeza, digamos assim, né? Faz de De conta que tirar da eles não frente tudo que é existem, que tudo entrave. é verdade. Apropriação de território, né, gente? Sim. Dinheiro. Mas, infelizmente, é assim, sabe? Só que eu acho que passou o momento da gente também poder, né, se posicionar sempre, né, como os coitadinhos, eu sofro isso, tudo. Eu acho que é o momento também, né, desses lugares, eu não digo só de nós enquanto indígenas, quando a gente diz essa dita minoria, mas ao passo quando a gente se ajunta, a gente sabe muito bem a potência que a gente tem, né, de poder realmente sustentar, né, todo esse direito que a gente tem, né, dentro desse país, dentro dessa terra. E eu acredito muito nessa soma, né, porque movimento nenhum consegue nada sozinho, né, isso, todo momento que eu tenho oportunidade eu digo, né, e isso realmente, né, para as pessoas que são atravessadas, né, por esse rolo compressor, né, que tem nesse país, de passar por cima de tudo, né, que é essas culturas diversas. Então, eu acredito muito nesse sentido de soma mesmo, né, porque a gente vê, né, e vê a gente, principalmente nos tempos agora, né, essa onda, né, de anti-tudo, né, anti-racismo, anti-tudo, anti não sei o quê, mas não faz sentido a gente bater no peito e falar de todas essas nomenclaturas se a gente não inclui, né, um todo, né? Não é só uma vida indígena, só uma vida negra que importa, são as vidas, né? Então, e isso inclui, né, a periferia, isso inclui, né, outros segmentos também que nunca são citados. Então, eu acho que é um conjunto, né? Porque não faz sentido a gente ver uma forma de humanidade se a gente desconsiderar outra, né? E isso o país ele sabe fazer muito bem, as estruturas dele, né, nos colocam cada vez mais, né? Que é um processo, né, de também de poder reverberar o que foi no princípio, né? Essa divisão, né? O dividir para conquistar, como sempre.
mas é muito nítido, né? A gente vê cada vez mais, né? Esse olhar, né? Estrangeiro para o Brasil hoje, mais do que nunca, né? Por uma questão realmente de genocídio em massa, né? Das comunidades indígenas. Eu acho que é isso mesmo que Grazi falou, né? Aquela questão que a gente sempre fala, né? O governo, na verdade, e agora se intensificou, piorou, vive em uma questão mesmo de tentar apagar, né? Apagar esses povos, apagar essas identidades, né? Então, não existe nenhuma intenção em realmente em pautar as nossas questões, né? Quando a gente fala que as políticas públicas não estão chegando até as comunidades indígenas e que a gente sabe, né, que existe recurso dentro da Secretaria de Cultura para os povos indígenas também, que não conseguem chegar, a gente vê que também não existe ninguém para falar, né, essas comunidades precisam, né, que esses recursos cheguem até elas. Então, não é uma questão só do governo, é uma questão também do próprio povo brasileiro, né? A gente sabe que as mídias, né, tiveram um papel muito grande em desinformar a população. Então, as pessoas ainda hoje vivem também nesse mundo, né, de que é como se a gente realmente não existisse para as pessoas, sabe? A questão do racismo institucional é uma coisa que acontece hoje, né? E realmente eu acho que a principal questão hoje é realmente a gente conseguir perceber isso, que se a gente não fizer com recurso ou sem recurso, ninguém vai fazer por nós, né? Então, a gente realmente está correndo atrás de viabilizar um cinema que deveria ser um cinema que deveria ter recurso para a gente realmente conseguir fazer produções com mais potência, né? Porque quanto mais artistas, né, e pessoas trabalhando nessa arte, mais potência ela vai ter, mas a gente realmente não tem recurso para poder fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente gostaria. Mas nem por isso, né, a gente vai deixar de fazer. Então, a gente vai fazer com o que a gente tem e vamos continuar correndo atrás. Mas eu acho que a principal coisa agora que a gente tem que pensar é realmente em ocupar esses espaços, porque se a gente não ocupar esses espaços para pensar políticas públicas, né, para que a gente seja incluídos nessas pautas, ninguém vai pensar por nós. E eu vejo isso muito fortemente com o próprio movimento negro, né? O movimento negro tem crescido no país, tem ocupado esses espaços, e hoje, se a gente for pensar nessa questão onde eles estão incluídos justamente porque as pessoas conseguiram se inserir nesses espaços. E nós, enquanto povos indígenas, temos que fazer a mesma coisa, né? Nos inserir nesses espaços para poder pautar as nossas questões e conseguir recursos para pautar todas essas narrativas que a gente tem direito e que a gente quer fazer. Maravilhoso isso. E vou te falar, que é uma coisa que eu acho que a gente aqui na FIAR descobriu também. A FIAR é muito novinha, a gente começou a partir de abril, maio do ano passado, a formatar a FIAR, a nossa associação, que em setembro se formalizou de uma forma orgânica, ligada ao sindicato. E ela é um pouco filhote de um coletivo que a gente criou no Rio, que era o que eu estava falando antes, que chama Coletivo Filma Rio, que é um ajuntamento de pessoas, sabe, do audiovisual, porque eu acho que essa pandemia deu essa sacudida, o que a Carla estava falando antes, deu uma sacudida geral em todo mundo, sabe? E o momento foi se ajuntar, um ajudar o outro, a gente tem feito ações solidárias no Filma Rio, aqui na FIAR, criou-se uma rede possível, né, da classe do cinema e que está tentando se apoiar, porque a gente também está numa situação absurda, porque, enfim, é para todo mundo que faz cinema ou pretende, né, fazer cinema, está muito difícil, muito difícil. E o que eu sinto que foi o mais positivo nisso tudo foi o ajuntamento, foi o coletivo Filma Rio, foi a Associação FIAR, sabe? Cada vez
eu acredito mais nessa potência que nós temos quando a gente está junto. Isso que eu queria dizer para vocês, porque vocês são maravilhosas, assim, guerreiras, né, de fazer o que vocês fazem com muito, 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 muito pouco. Então, é juntar, vamos se misturar. Eu me coloco à disposição de vocês a hora que vocês precisarem de qualquer coisa, tá? De verdade. Eu uma acho que frase... podem contar com a FIAR também. Podem contar com a FIAR. Tem uma frase que eu escutei da Graça que me impressionou muito, que você fala que você é uma comunicadora social, que você faz um cinema urgente, né? E é isso, acho que o cinema urgente, a Olinda explicou o que é o cinema urgente agora, né, para a gente. Acho que é bem isso mesmo, pessoal. Mas é um fato, né, esse dia que eu estava refletindo muito também, do momento, não tem como a gente escapar, sabe? Eu acho que vocês todas reverberaram aqui um pouco do que estão passando, né? O que está atravessando também. Porque eu acho que não tem sentido também a gente discutir cinema, né? E discutir esse futuro, né? Se a gente não tem a garantia da nossa sobrevivência, né? Eu acho que a gente está passando um período muito complicado, todo mundo, né? Uns mais, né? Infelizmente, a gente sabe que o Brasil, ele tem muito isso, né? De descobrir e de revelar, né? Esses Brasil profundo, né? Que muitas vezes a gente pensa que está muito longe, mas às vezes está ali, do seu lado. Graças, Eu acho que... se a gente não discutir o futuro e não falar sobre o que está acontecendo agora, a gente fortalece o inimigo. Assim, a gente tem mais que falar. Ouvir vocês é lindo, de verdade, é emocionante, porque dá muita força para o que está acontecendo. Claro que as histórias de vocês são diferentes, mas está ruim de uma forma geral. Se a gente não pensar no futuro com alguma esperança, a gente fortalece quem quer nos apagar. E com luta também, né? Com luta, com união, vamos para cima, gente. A questão é a cultura que está sendo massacrada. Ouvir falar do cinema indígena e do esforço de vocês é muito emocionante para a gente, porque a gente sabe, porque dá uma força. Sim, dá uma força para o que a gente está acontecendo. Então, não esmoreçam. De forma, pelo amor de Deus, não esmoreçam. Porque mas eu acho que é nesse sentido mesmo. Fortalece o inimigo. Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Quando tocam, né? Nessa ação, né? De soma, de juntar, né? Eu acho que a pandemia ela revelou também o pior que o ser humano tem, né? Isso a gente não tem como dizer, mas a gente tem que reforçar o que é melhor, né? E eu acho que essas somas mesmo, né? E quando eu digo dessas questões que a gente está, porque, por exemplo, a gente sabe muito bem, né, que tem pessoas indígenas hoje que não foram vacinadas por estarem em contexto urbano. Eu não fui vacinada, né? Então, também reverberar de uma forma, né, como que se pensa, né, essa construção, né, quando, por exemplo, você está lutando ali para sua vida, para você não pegar né, Deus me livre lá fazer o quê? Mas, assim, fazer essa construção também de uma maneira que essa junta ela se torna possível, né? De condições possíveis também, né? Porque eu acho que, né? É claro, né? Se alguém, né? Um parente meu, né? Precisar, eu tô aqui, né? É claro que a gente não tem tudo, mas eu acho que esse sentimento, né? Que se reverberou através dessas vivências online e tudo, eu acho que é muito positivo nesse sentido, né? Para além das questões de vislumbrar um futuro com cinema, a questão cinematográfica dessa questão em si, mas eu acho que a vivência, né, essa aproximação de perceber a gente como indígena, como pessoas, né, que até então, um tempo atrás isso não existia, né, então, e parece que isso possibilitou, né, as pessoas estão nos enxergando como pessoas com dois olhos, né, com os dois braços, digamos assim,
né? E eu acho isso muito legal, porque o princípio é isso também, e isso o audiovisual ele faz muito bem, ele tem muito a somar, né? Essa possível naturalização do nosso cotidiano, né? Do nosso trânsito também, que não é só aldeia, mas é cidade, sabe? São contextos, né? E eu acho que é essa vivência, né? Que se precisa, para além do que a gente for reverberar nas telas, né? Enquanto narrativa, é a nossa vivência, né? O que a gente faz. Sim. Parabéns. De Bom, verdade. meninas, já está chegando aqui nas 21 horas, né? A gente sempre passa um pouquinho, porque é desafiador, a gente começa a conversar e aí vem mais algum assunto. Vou perguntar à Graça e à Olinda se elas querem fazer um pequeno encerramento, alguma última fala, divulgar algum projeto de vocês, alguma coisa que vocês queiram colocar, e a gente vai fazer aqui a finalização. Olinda, você. Eu vou falar rapidinho aqui sobre uma coisa, até que Graça ela sempre fala, né? É realmente sobre essa questão das pessoas entenderem que nós também consumimos, né? Que as pessoas acham não, que os indígenas não consomem, né? Então, assim, as pessoas se lembrarem que a gente também consome, né? Então, a gente também usa roupa, a gente também usa maquiagem, né? A gente usa um monte de coisas, né? Que estão aí mesmo, né? Então, as pessoas sempre viram, assim, a gente como se a gente não desse nenhuma contribuição porque achava que não está pagando imposto, né? Os índios não pagam imposto porque não, né? Então, assim, é entender que a gente come também, que a gente planta coisa, mas tem um monte de coisa também que a gente não planta, que a gente compra, né? Existe essa troca entre as comunidades e as cidades que estão em sua volta, né? Seu entorno. Então, assim, as pessoas perceberem isso, sabe? E uma coisa legal que eu consegui perceber com a pandemia é que os indígenas começaram a ter tanto contato com outros indígenas, né, que fazem coisas para vender, e que a gente conseguiu movimentar o mercado dentro das próprias aldeias através da internet, né, para a gente conseguir perceber o quanto as coisas mudaram, né? A gente não pode não estar fazendo, a gente está fazendo intercâmbio dentro, mas a gente também está fazendo intercâmbio fora. Eu estava aqui pensando sobre isso, né, vendo Graça, aí com brinquinho, uma vez eu estava com colar, e ela, Linda, quem fez esse colar? É uma parente, tal. Então, a gente começa a trocar, né, essas figurinhas, e os próprios indígenas falam, compre na mão de parentes. Então, assim, a gente consegue perceber que realmente isso movimenta, né? Tem se movimentado as coisas com isso também. A gente está consumindo, a gente está, né, ajudando outros parentes ajudando a gente. Então, assim, a gente perceber isso, né? Que nós fazemos parte dessa sociedade. Quando se fala o indígena contemporâneo, a gente está falando disso, né? Que a gente está vivendo no mesmo tempo que os não indígenas, né? A gente está acompanhando isso. A gente só não seria contemporâneo se a gente tivesse morrido realmente, né? Não tivesse vivido no mesmo tempo. Mas é um pouco disso, e agradecer pelo convite. Eu acho que essas trocas são sempre muito bem-vindas. Eu aprendo muito, assim, adoro conversar com pessoas que estão dispostas a ajudar, que estão dispostas a ensinar, né, e fazer essas trocas. Graça, a gente tem se encontrado bastante ultimamente. Tá quase aquelas vizinhas, né, que quase todo dia se encontra para conversar alguma coisa. Mas é isso, assim, a gente tem trocado muito, aprendido muito, assim, uma com a outra e com vocês também. E agradecer a todos que estão assistindo, que estão nos acompanhando até agora. E vamos buscar, conversar, né? Procurar saber mais um pouco sobre a vida mesmo, né? A gente, trocas, né? A gente. Graças. Eu quero agradecer também, meninas, pela contribuição, né? E por esse momento, né? Pelo convite. Agradecer a todos vocês aqui. E deixar um convite, né? Para vocês, né? Para as pessoas que apostem, né? Em talentos indígenas, consumam produtos indígenas, conheçam, né? Eu acho que isso possibilita muito
uma construção de um país menos ignorante, né? Num país onde o ministro do Meio Ambiente não coloque lá no seu stories, né, imagens, né, de povos indígenas, né, fazendo uma sátira, né, a tribo do iPhone. Eu tenho iPhone, né, mas assim, eu acho que essa ignorância é surreal, né, para um país como o nosso. Então, eu acho que é de extrema necessidade e urgência, né, que a população brasileira ela entenda e saiba minimamente o processo da sua história, né, da sua verdadeira história. Que não fique, né, perpetuando formas formas de vergonha alheia, né, mundial, porque é como o Brasil está sendo encarado lá fora, é um pária. Né? Então, eu acho que isso depende muito dessa construção, né, da sociedade, né, enquanto compreender, né, os processos e as pluridiversidades que tem nesse país. E quem sabe aí mudar seu conceito de cultura, né? Que a gente sabe que é um conceito muito atrasado também, né? Que reverbera muito lá fora. E deixar esse convite mesmo, né? Que acessem não só produções indígenas, mas que conheçam esses Brasis profundos, né? Que existe muito, né? E que pode estar aí do seu lado, né? Então, furar um pouquinho as bolhas é muito necessário. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, né? No mais, coloquei aí uns links aí, né? Olinda também, né? Tem umas produções muito bacanas agora no Festival do Recife, né? Outras obras de outros colegas, de outros parentes também. E eu acho que é isso, né? E desejar uma boa noite, né? Se cuidem mais uma vez, que a pandemia não acabou, né? Tomem aí seus devidos cuidados e vamos sobrevivendo, né? Eu posso agradecer? Obrigada. Eu quero agradecer muito, porque para mim foi uma... abre a mente, né? A gente poder falar aqui de igual para igual, essa coisa do apagamento que, né, de certa forma, a gente viveu, assim, a gente pode reverter isso, é possível. A gente tem que falar mais, né? Conversar mais, trocar mais. E vocês são maravilhosas, eu estou muito encantada com o trabalho das duas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Gente, então aqui, para fazer um encerramento, oficialmente agradecendo a Olinda e a Graciela. Vou agradecer, mesmo na ausência, a Dai e a Renata, que se dispuseram a estar aqui hoje. Tivemos em contato durante esse tempo todo, infelizmente, questões tecnológicas, elas não puderam estar, né? A Renata ficou completamente sem luz e a Dai também sem internet. Quem sabe elas vêm num outro dia, né? Quem sabe? Exatamente. Tenho certeza que se elas estivessem aqui, teria sido infinitamente mais rico e mais contribuído aqui o nosso papo. Obrigada, Graciela. Obrigada, Olinda. Força, sucesso. Vocês têm razão. Em todas as colocações, a gente tem que lutar por essa visibilidade. Não só vocês, nós temos que lutar. Entendeu? A gente, enquanto povo brasileiro, não pode ser uma luta solitária. A gente, já que pesquisando para o tema, eu não tinha imaginado que tinha tanto festival de filme indígena, tanta coisa, e a gente ficou até assim, uma boa surpresa, mas a gente sabe que isso ainda é pouco. Como vocês falaram, recurso é uma coisa importante, né? A gente não pode fingir que não precisa. É claro que é um cinema guerreiro, quase, mas era muito legal. Se vocês já fazem um trabalho incrível sem recurso, imagina com recurso, então, que a gente consiga lutar por isso. Acho que falou em nome da associação que vocês já têm nossos contatos, se tiver alguma coisa ao nosso alcance em relação a apoiar, a dar algum suporte, quem sabe a gente não consegue, né, até com contatos, trilhar aí um caminho juntas. Obrigado mais uma vez. Só um parêntese aqui, na semana que vem a gente continua com as aulas livres e a gente vai falar, o nosso tema vai ser cinema... Semana que vem não, né? Não, semana que vem não, no mês que vem, perdão, mês de maio é o mês para falar do cinema LGBT+, para falar das questões da transexualidade.
Então, a gente vai trazer pessoas para um bate-papo sobre essas duas questões, né? Tanto da visibilidade LGBT no cinema e da questão trans. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, quem for até o finalzinho, quem precisou sair um pouquinho antes. Acho que a palestra foi incrível, tivemos um público super bacana. Muito obrigada a todas e a todos. E a todos. Obrigado, meninas. Obrigada, meninas maravilhosas. Uma boa noite. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite, que eu vou jantar agora, que minha barriga já está roncando. Oh, meu Deus. Lá, vou jantar. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.